Shalom. Para você que está assistindo essa live gravada, adianta ela um pouquinho, porque agora eu vou receber o pessoal que está ao vivo e nós vamos falar sobre rejeição. E você vai entender como se libertar disso e como o diabo usa isso contra você. Shalom para todo mundo que está entrando. Sejam bem-vindos. Quero saber se o áudio tá bom para vocês. Vamos entrando. Shalom, Ferreira linda. Shalom, shalom. Shalom, Raquel. Quero só saber se o áudio tá bom para vocês, para a gente poder começar a nossa live. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que é rejeição. Como que o diabo entra nessa porta para atacar áreas da sua vida. Shalom Valéria, Shalom missionária Elisete Correia, mulheres de raízes profundas. Adriana Vicente, Shalom, Diego, Shalom. Obrigado, Francisco. O áudio tá bom? Tá, né? Nan Ribeiro, Shalom, a paz do Senhor Jesus. Lubanho Itosa. Ju, Shalom, Shalom, pastora Malu. Amém, glória a Deus. Vamos começando aqui então a nossa live surpresa, nossa aula bônus. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês muito importante para a gente já começar, tá? A gente se preocupa muito com libertação, a gente se preocupa muito com batalha espiritual, mas a gente se preocupa pouco com a porta que deu abertura e legalidade para a gente estar precisando de libertação, tá? E a gente precisa entender, aceitar, digerir e aprender que se nós não tivermos feridas na nossa alma, nós não temos portas abertas, portanto não existe legalidade para o reino das trevas nos atacar, certo? Então eu quero saber se a gente já pode orar, porque hoje o tema vai ser violento. Hoje você vai entender o porquê que muitas vezes ali, a sua vida está andando em círculo. Muitas vezes você vai entender o porquê que você é atacado ou atacada sem fazer nada. Muitas vezes você só de chegar num ambiente você é perseguido. Muitas vezes só de chegar no ambiente você é caluniado. Muitas vezes só de chegar no ambiente as pessoas já começam a botar um alvo nas suas costas. O que está acontecendo? O porquê que isso se repete tanto, né? O porquê que a vida oscila tanto entre vitória e fracasso? Por que a vida oscila tanto em quase chegar lá? Por que tem pessoas que vivem de quase chegar lá? Quando pensa que vai dar certo, dá tudo errado. Quando pensa que o troço vai dar certo, a coisa desmorona. Aonde que está a raiz disso? Por que eu jejuo e oro e não consigo ter resultado? O porquê que eu pago o preço, eu tenho uma vida reta diante de Deus, mas eu não consigo ter resultado? Você vai entender onde que está a raiz disso. Você vai entender de uma vez por todas aonde que está a raiz, aonde que está a porta de acesso para você ser atacado nesse nível. Ok? Então eu vou esperar só você me dizer se a gente já pode orar, porque a gente já precisa começar. Temos muita coisa para falar. E essa aula é muito oportuna, está acontecendo dentro do portal de Peça, meus irmãos. Não é à toa que essa aula está acontecendo dentro do portal de Peça. Vamos começar? Podemos? Neuropsicóloga Karen. Amém. Então vamos começar, tá? Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos render. Queremos, Pai, em nome de Jesus, te dar e te devolver a primazia que pertence ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós nos humilhamos, te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Pedimos perdão por aquilo que falamos que não deveríamos ter falado, aquilo que fizemos e não deveríamos ter feito, aquilo que deveríamos ter feito e não conseguimos fazer. Senhor, te pedimos perdão ainda pelas iniquidades que ainda estão de pé nas nossas vidas, Pai. Nos perdoa por não ter chegado na estatura que o Senhor espera que nós cheguemos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos repreender todo o contra-ataque contra a minha vida e contra a vida dos meus irmãos que estão aqui ao vivo, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor cele com fogo todos os cabeamentos de internet, de gás encanado, de luz, de eletricidade, Pai.
Tudo aquilo que o diabo tem preparado para este momento, nós repreendemos, tornamos nulo e sem efeito na autoridade do nome de Jesus. Levantamos muros de fogo, Senhor, ao redor da nossa casa, porque sabemos que o que nós vamos fazer aqui agora não é do agrado de Satanás. Sabemos que isso aqui é guerra. Sabemos que isso aqui é o nível de guerra mais violenta que existe, que é a guerra de denúncia. Então nós repreendemos todo o espírito maligno. Nós proibimos todo o contra-ataque contra nós e também contra os nossos amados. Contra tudo aquilo que se chama pelo nosso nome, os nossos animais, as nossas plantas e os nossos pertences. Coloca-nos, Pai, dentro de um ambiente espiritual seguro, onde não conseguimos ser rastreados, farejados e detectados. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, meus amados? Entendam que o mundo espiritual é muito mais real do que isso aqui que você chama de vida. O mundo espiritual ele é muito mais sério, muito mais intenso do que isso aqui que você chama de mundo real, tá? Então, quando nós vamos entrar nessa atmosfera de denúncia, nós precisamos orar, nós precisamos trocar as nossas vestes, nós precisamos lançar mão de armas espirituais específicas para as guerras que nós vamos travar agora. Então, que você tenha segurança e tranquilidade de que os anjos do Senhor vão estar aí, cobrindo a sua retaguarda, cobrindo os seus amados para que nada aconteça com eles enquanto você está aqui aprendendo, porque hoje algumas escamas dos seus olhos vão cair, hoje alguns tampões dos seus ouvidos vão cair e hoje nós vamos trazer à luz algumas coisas muito importantes, tá? Para isso, eu trouxe a pastora Thaís, que vai falar com vocês. Ela é terapeuta, pastora e tem uma vida dedicada à cura da alma. Meus irmãos, eu preciso que você entenda que a nossa alma ela é muito mais poderosa do que você imagina. Existe poder criativo na nossa alma. E não é à toa que o diabo ele quer parasitar partes da nossa alma. E aqui você vai entender que quando você sofre um trauma, uma violência, uma agressão muito profundo, isso gera uma colisão. E quando essa colisão acontece com a sua alma, fragmentos dessa alma se soltam. E quando fragmentos dessa alma se soltam, isso é que a gente chama de alma fragmentada. E se você é novo por aqui, você não viu ainda essa postagem aqui no Instagram, veja depois dessa live. Esses fragmentos eles são levados para dentro de cativeiros espirituais. E neste post eu te provo todos os cativeiros espirituais que existem na Bíblia, tá? Então, antes da gente começar, eu quero ver se a gente chega pelo menos em 100 pessoas ao vivo nessa live conosco. Não porque eu tenho interesse em número, porque vocês sabem que eu não vendo as coisas aqui. O que eu tenho para te ensinar, eu te ensino de graça. Mas é porque isso precisa chegar em outras vidas. Não é só você que está se distanciando cada vez mais do Egito. Existem outras pessoas também. E cada pessoa que chega aqui é uma família. Neste momento, nós somos 77 famílias alcançando libertação. Você imagina o estrago que isso não faz no reino das trevas, não é verdade? Então coloca o dedo aqui embaixo no aviãozinho e começa a compartilhar isso com o máximo de pessoas que você puder, porque eu tenho certeza que o Senhor vai chegar no cativeiro de muitas pessoas, tá? Então você vai entender também hoje com a pastora Thaís que o diabo, antes dele ativar iniquidades geracionais em você, antes dele te fazer pecar, ele precisa ferir a sua alma. Ele precisa criar dor, ele precisa gerar trauma. E é por isso que isso tudo começa lá na infância. É por isso que isso tudo começa nos primeiros dias de vida. E eu quero começar essa live dando um testemunho. Shalom, pastora Verônica. Seja muito bem-vinda. E é por isso que eu quero começar essa live dando um testemunho da minha vida. Algumas pessoas já ouviram isso, outras pessoas não ouviram e por isso eu vou repetir, tá? Eu não entendia o porquê que eu era tão reativo, o porquê que as minhas palavras eram tão pesadas, porquê que as coisas me doíam tanto, porquê que a fala das pessoas me atravessavam e me gerava uma dor tão profunda. Eu não entendia porquê que eu não era uma pessoa ruim, mas as pessoas me tratavam como se eu fosse alguém tenebroso.
E isso gerava em mim um sentimento de reação. Eu era uma pessoa reativa. E toda pessoa reativa, ela é ferida. E eu não entendia aonde que residia essa ferida na minha alma. E aí o Senhor usou uma mana. Aqui no nosso ministério, meus irmãos, nós nos chamamos de mano e mana, tá bom? Isso para nós não é gíria da quebrada, não. Isso para nós é gíria de carinho, de amor, de afeto dentro da aliança ministerial. E a pastora Adriana, o Senhor me chamou para fazer um jejum de 30 dias, onde eu fazia só uma refeição por dia. E eu não sabia, e hoje eu já entendo que sempre que o Senhor me pede um jejum específico, eu já fico bem com a orelha em pé, porque eu sei que alguma coisa Ele quer trazer à tona, mas eu preciso estar com a minha alma preparada. E o Senhor permitiu uma colisão, uma indisposição com alguém que eu amo muito e que eu respeito muito. E tudo não passou de mal entendido, mas até que se prove que é um mal entendido, você fica com aquele dissabor na garganta, né? Aquela situação que te machuca, que te penaliza, que te maltrata. E o que acontece? Então essa mana, que eu amo muito, ela me mandou uma mensagem. Ela disse o seguinte: Jonathan, ela chegou aqui, ó, acabei de falar dela agora, pastora Adriana, shalom, mana. Ela falou assim: Jonatas, eu tive uma visão. E eu quero saber se você nasceu com problema respiratório. Eu falei, sim, eu nasci com asma. E ela disse o seguinte: o Senhor me mostra você dentro da barriga da sua mãe no 2º mês de gestação, dentro de um líquido preto, e você se retorcia muito e brigava dentro daquela placenta, e você sentia muita, como se você tivesse asfixiado. Eu falei, eu nasci com bronquite e com asma. Realmente eu nasci com um problema respiratório. Ela falou assim, isso é a nível de alma. Conversa com a sua mãe e pergunta para sua mãe o que aconteceu quando ela estava com 2 meses de grávida. E eu falei assim, mas eu já fiz essa pergunta várias vezes para minha mãe, mas eu vou obedecer à voz do Espírito, meu irmão. É por isso que eu falo para você, o jejum, ele não é para mover a mão de Deus, Deus não se vende por jejum. Então pare de imaginar que você vai jejuar e Deus vai fazer o que você quer, porque não é assim. O jejum, ele quebra a nossa alma, nos sensibiliza para a gente ouvir a voz de Deus. E quando nós ouvimos a voz de Deus, nós entendemos o que precisa ser feito. E quando entendemos o que precisa ser feito, a resposta chega mais rápida. Então não é que o Senhor, ele vai te abençoar porque você está jejuando, porque o jejum não é para Deus, o jejum é para você. Ele é para levar a sua alma a um nível de sofrimento a ponto de você conseguir entender e escutar a voz doce, muitas vezes silenciosa de Deus que fala, mas na hora da loucura do dia a dia, você não consegue ouvir a voz do Senhor. E aí eu falei, bom, eu vou ouvir a voz do Senhor e eu vou perguntar à minha mãe o que aconteceu. E ela disse o seguinte, filho, eu nunca te falei isso porque eu nunca achei importante, mas me veio aqui na mente, olha a deocidência, olha a jesuicidência. Me veio aqui agora por um acaso na mente, não sei se é importante, mas quando eu estava grávida de você de 2 meses, eu não sabia que eu estava grávida, né? Com 2 meses eu ainda não sabia que eu estava grávida. Eu tive uma discussão muito grande com seu pai. E quando eu tive essa discussão muito grande com o seu pai, eu tive uma crise de pânico. E nisso que eu tive uma crise de pânico, eu tive um ataque de falta de ar muito grande e caí desmaiada. E como eu desmaiei, ele ficou preocupado, ele me levou no médico. E quando ele me levou no médico, eu descobri que eu estava grávida de 2 meses de você, meu filho. E ali o diabo entrou aos 2 meses de vida do Jonatas Gadione Manuel. Se não é o Eterno revelando aonde a porta foi aberta, eu não entenderia jamais que desde os 2 meses de idade eu brigava com o meu pai para defender a minha mãe. Porque você, marido, quando discute com a sua esposa, o feto que está dentro da barriga dela, o corpo físico de carne,
ele é só de 2 meses, mas a alma daquele ser não tem idade. A alma daquele ser já é uma alma adulta, porque a alma não envelhece. Então aquela alma está entendendo aquela agressão, está recebendo aquela agressão como se fosse com ela. E assim aconteceu comigo. Para mim, o meu pai, ele me agredia desde os 2 meses de idade. E eu não entendi o porquê que eu cresci com asco do meu pai. Eu fui uma criança que eu não tive ausência paterna. Eu fui uma criança que eu tive tudo o que eu quis. O meu pai foi provedor. O meu pai me amou a vida inteira, mas ele também sofreu de ter um filho que ele sentia que quando ele chegava perto o filho se esquivava, que o filho não fazia questão de estar perto, o filho não sentia saudade, o filho não sentia falta, o filho pouco conversava quando ele estava em casa, era uma outra pessoa quando ele estava fora. O que está acontecendo? E ele me enchia de presente, me enchia de coisas. Então eu não tive um pai ausente. Eu não sou órfão, eu não fui órfão de pai ausente. Eu fui órfão de pai presente, porque o diabo se aproveitou de uma fragilidade em um momento de discussão de um casal para ferir a minha alma e implantar um raciocínio dentro de mim. O seu pai não gosta de você. O seu pai não queria que você nascesse. O seu pai te agride. Olha o quanto isso é sério. Olha o quanto isso é sério. Com base nisso, 37 anos passaram e o Senhor revelou isso através da pastora Adriana, e é por isso que eu honro muito ela, porque além dela ser amiga, minha amiga de alma, ela sabe que ela tem meu coração, ela foi usada pelo Senhor para destravar algo pelo qual eu orava a vida toda. Isso fez de mim uma pessoa rejeitada. Isso fez de mim uma pessoa agressiva, reativa, violenta com as palavras. Eu sempre fui muito bom de responder, eu sempre tive resposta na ponta da língua. Eu sempre tive uma oratória dizendo: você nunca vai me ver caçando problema com você, mas eu sou bom para me defender. Eu não caço problema, mas eu me defendo. Isso é coisa de um rejeitado, meu irmão. Isso é coisa de uma pessoa que está com a alma ferida. Só que quando eu tive aquela ferida de rejeição implantada durante os 2 meses da minha vida, eram 2 meses, meu irmão, não era 2 anos, eram 2 meses, 60 dias o diabo me alcançou no ventre da minha mãe. Ali ele colocou uma marca, aonde eu me sentia rejeitado. O problema é que o diabo, ele é tão nojento, ele é tão desgraçado, ele é tão derrotado. E eu louvo muito nosso Senhor Jesus com o que ele vai fazer com Satanás no momento oportuno, que ele me colocava em um ciclo de relacionamentos, de amizade, relacionamento amoroso, relacionamento no trabalho, que fomentava, que reforçava essa dor da rejeição. E eu não entendi o porquê. Eu podia fazer tudo. As pessoas me perseguiam. As pessoas falavam mal de mim pelas costas. As pessoas me feriam. As pessoas atentavam contra a minha reputação. E eu não entendia por quê. Porque todo ferido é rejeitado e todo rejeitado carrega uma marca. E esta marca sinaliza para o mundo espiritual que um rejeitado chegou naquele local. E os demônios que estão naquele local levam as pessoas a atacar aquele rejeitado. Porque um abismo puxa outro abismo. Não bastasse o cativeiro que o diabo me colocou aos 2 meses de idade, ele queria me colocar em cativeiros ainda mais profundos, com celas mais rígidas e difíceis de sair. Mas hoje o Senhor tem falado para você e fala para você: eu vim para te dar vida e vida com abundância, e eu tenho a chave que abre todo o cativeiro. Amém? Então, isso vai reverberar na vida de um rejeitado financeiramente. Ele é um cara do quase, ele é um cara que ele é criativo, mas ele bota a mão, as coisas começam a dar certo, depois quebra. Ele vê dinheiro, ele ganha dinheiro, mas no final do mês, cadê o dinheiro na conta? Sabe Deus como é que foi? E aí ele começa a tapar os buracos da ferida de rejeição com vício.
vício de comida, e aí eu engordei 30 quilos, vício em pornografia, vício em roubar, vício em sexo, vício em droga, vício em crack, vício em álcool, vício em cigarro, vício em fofoca, vício em mentira, porque isso são pseudo-alívios. São coisas que momentaneamente aliviam a dor de um rejeitado. E o rejeitado não gosta de ficar sozinho, ele gosta de ficar perto de gente porque a solidão maltrata ele, porque ele já se sente um rejeitado. Então, eu quero parar por aqui, porque não é eu que vou te ministrar hoje, mas é a pastora Thaís, do Ministério ECAP, da Escola ECAP. Eu gostaria de saber se a pastora Thaís já chegou, se não chegou ainda, eu vou continuar falando. Você entendeu por que eu te pedi para você compartilhar essa live com o máximo de pessoas possível? Porque essa live vai te libertar. Essa live vai te mostrar. O diabo só tem jurisdição até onde o Senhor coloca a luz. Depois que o Senhor coloca a luz na sua escuridão, ele não tem como mais te manter cativo. Ele não consegue mais te manter cativo. E esse é o dia que chegou a luz na sua escuridão. Esse é o dia que o Senhor reservou para dizer: sim, eu estava lá quando aconteceu. Eu estava lá quando você foi abusado sexualmente, quando você foi molestado, quando você foi agredido, quando você foi exposto ao ridículo, quando quebraram seu coração, quando te espancaram, quando seu pai te rejeitou, quando seu pai te tocou quando ele deveria te cuidar, quando seu pai não te proveu e deixou passar fome. Eu estava lá. E eu tanto estava lá que poderia ter acontecido coisas piores e não aconteceu porque eu estava lá. Primeira coisa que você precisa é ver o Senhor nessa situação. Ele estava lá. Podia ser pior. Podia ser uma verdadeira desgraça. Podia ser uma verdadeira catástrofe. Mas ele disse: eu estou aqui. Chegou? Aleluia! Então, meus irmãos, eu quero que você... Manda um convite para mim, por favor, Thaís. Louvado seja o Senhor. A pastora Malu perguntou: Jonas, você foi curada após a revelação da asma? Sim, melhorou muito, mas a sequela fica no seguinte sentido, tá, pastora? Eu tô tendo que lutar com sobrepeso hoje, que eu tapei a vida toda, eu comi os meus sentimentos, né? Então hoje eu tô numa fase de emagrecimento, porque hoje eu entendo que eu não preciso mais comer para preencher um vazio que existe dentro de mim, porque ele me ama. Eu recebi espírito de adoção de filho, eu tenho um pai que me ama. Entendeu? Então eu não preciso aliviar a dor de existir com comida. Então isso é um processo. Agora é caminhar e sem pressa, e eu tô tranquilo porque o Senhor já me alcançou. O Senhor já jogou luz na minha escuridão. E ainda tem muitas coisas, meus irmãos. Manda para mim o pedido para participar, o Thaís, por favor, para eu poder te chamar. Porque eu não tô conseguindo. Entra, tá? Então, meus amados, o que acontece? Você precisa entender que cura é um processo, cura é gradual. Ela já entrou, glória a Deus. Tem que virar a câmera, pastora. Shalom! Alô? Eu não tô te Não tá me vendo. vendo? Eu tô te vendo bem. Não. Oh, Jesus. Ó, tá todo mundo te vendo bem. Você quer tentar continuar para ver se daqui a pouco volta? Amém. Eu tô te vendo muito bem, tá? Eu tô aqui, ó, eu tô em cima, tô te vendo bem. Você acabou de passar a mão no cabelo agora, passou de novo, botou a mão na boca. Tá preto aqui pra mim. Glória a Deus. Vamos começar? Vamos Vamos sim. começar. Meus irmãos, eu quero apresentar para vocês a pastora Thaís. Ela é um instrumento forte, violento e agressivo do Senhor na luta de resgate das almas fragmentadas e perdidas na reconstrução do eu segundo a semelhança do Eterno. É quase uma
volta pro Éden, tá, gente? Então, o que que eu quero dizer para vocês? Daqui a pouco, quando a live acabar, vocês vão seguir ela lá na Escola ECAP. Ela tem feito uns posts violentos. E alguns daqueles posts falaram comigo. Mas, pastora, aqui eu tô vendo que tem muitas pessoas feridas, que se sentiram humilhadas, molestadas, abusadas sexualmente, pessoas que foram abandonadas, rejeitadas, todas neste cativeiro de rejeição. O que que a gente faz para socorrer esse povo? Amém. Bom, então, querido, esses dias, né, desde o dia que nós iniciamos, né, o Instagram da ECAP, o Senhor tem apontado algo para mim, tem me feito entender algumas coisas. E uma das coisas que eu percebi através das nossas caixinhas de resposta, através da pergunta, aliás, né, através dos nossos posts, através das respostas de todos, né, a comunicação que nós tivemos no Instagram esses dias, foi que eu descobri que as pessoas elas não sabem vencer processos emocionais. E quando uma pessoa ela não sabe vencer um processo emocional em Deus, ela está fadada a repetir ciclos. Então, tudo aquilo que eu não venço, eu repito. Tudo aquilo que eu não consigo alcançar o resultado, eu repito aquilo novamente. Então, quando a gente resolve as nossas pendências, né, de forma errada, nós abrimos brechas para outras situações surgirem a partir dessa situação que nós enfrentamos, que nós vivemos. Então, é muito importante nós aprendermos a vencer, né, os ciclos, os processos emocionais. E uma coisa que eu achei muito interessante, Jonathan, que assim, cada um tem uma forma de vencer, né? Você estava falando da sua forma que você venceu essa Sim. demanda, né? Não está conseguindo ouvir o áudio? Ó, o áudio tá. Sai e entra novamente, Bruna. O áudio dela tá bom aqui, o pessoal tá ouvindo bem, ó. Tá respondendo. É, Pessoal, estranho. diz pra gente aí rapidinho pra poder chegar uma resposta pra gente. O áudio tá saindo pra vocês? Pra gente poder continuar, porque se não tiver, a gente paralisa e começa novamente. Tudo ótimo? Tá. Então, a amiga que não tá conseguindo ouvir, eu vou pedir pra você sair da live e entrar novamente, amada, que vai provavelmente a sua internet, tá? Mas, Thaís, é isso. E a gente tem que tomar também cuidado pra gente não ficar gerando padrões, né? Engessando as pessoas nos processos de cura, né? Sim. Eu acho que cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa vai ter uma forma de poder encarar aquela situação em Deus, né? E assim, todo pensamento, ele tem o potencial de tornar a gente prisioneiro ou fazer a gente livre, né? Então, isso vai ser uma escolha, vai ser fruto de uma escolha nossa. Por quê? Porque a cura é uma mentalidade. Assim como enfermidade assim como ferida é. Quando nós olhamos a nossa vida 1 ano atrás, nós vemos que há 1 ano atrás nós tínhamos uma outra mentalidade, nós tínhamos uma outra forma de enxergar as coisas. E agora, de repente, depois de alguns jejuns, algumas consagrações, algumas entregas, né, a Deus, algumas ofertas, propósitos, desligamentos, o que que aconteceu? Houve um virar de chave na nossa mente. E esse virar de chave mudou o quê? A nossa mentalidade. Então, esse virar de chave, ele tirou, né, o pensamento que nos tornava prisioneiro e nos tornou agora com um pensamento que nos traz liberdade, né? Então, da mesma forma que a cura ela é uma mentalidade, a enfermidade também a ferida na alma também é uma mentalidade. Romanos 12:2 vai falar que a gente não pode ser conformado com esse mundo, mas que a gente precisa ser transformado pela renovação do nosso entendimento. Mente e coração é a mesma coisa. Então, quando ele fala assim, olha, vocês precisam ser renovados, né? Vocês precisam ser transformados pela renovação do seu entendimento, da sua mentalidade, o que que ele está falando? Ele está falando assim, olha, você está lutando contra uma mente não renovada. Então, todos os dias, né, as feridas que nós temos, que nós carregamos, né, nós estamos dia após dia lutando contra uma mente não renovada. E eu vejo, Jonathan, que esse é o nosso maior desafio, maior desafio.
Porque muitas vezes nós precisamos caminhar naquilo que Deus ele está nos ativando, naquilo que Deus está falando conosco. Mas nós precisamos olhar para o fruto da manifestação, né? Então, quando nós olhamos para o fruto da manifestação, nós aprendemos a discernir três vozes que eu julgo muito importantes: a voz de Deus, a voz do nosso raciocínio e a voz do diabo. Porque o diabo ele fala conosco na primeira pessoa para poder tentar nos enganar, nos persuadir e a fazer acreditar que é a voz do nosso raciocínio. Então, quando nós não conseguimos discernir essas vozes, você está conseguindo me ouvir, Jonathan? Eu tô te ouvindo bem. Pessoal, a gente vai pedir só para vocês dar uma maneirada aí, porque senão vocês vão fazer a pastora Thaís perder a linha de raciocínio, tá? Se travar aqui, eu vou te avisar, tá bom? Tá. Então, nós precisamos discernir três vozes: a voz de Deus, a voz do nosso raciocínio e a voz do diabo, tá? E isso é extremamente importante e necessário para o nosso entendimento. Porque como que nós vamos conseguir, pensa comigo, como que nós vamos tomar uma decisão se a gente não discerniu quem falou com a gente? Como que a gente vai discernir e vai falar assim, não, agora eu vou por esse caminho aqui, agora eu vou trilhar esse caminho aqui para eu alcançar minha cura, para eu fechar essas brechas, para eu fechar as feridas da minha alma. E aí, simplesmente, nós não sabemos quem está falando com a gente. Então, eu vejo que o primeiro passo que nós precisamos entender para nossa cura é entender e muitas vezes assumir, sabe? Que eu acho que às vezes a gente tem muita dificuldade de assumir erro. Isso, A isso é gente o erra mais doloroso, tudo. né? Essa é a verdade. A gente encara bem as pessoas, mas a gente tem muita dificuldade de encarar a gente. Hoje eu atendi muita gente. Eu atendi um atrás do outro. E eu vou falar uma coisa para vocês. A maior dificuldade que as pessoas têm é de assumir a si mesmo. Ó, o culpado é o pai, é o cachorro, é o periquito, é o papagaio, é o gato, é o marido, é o filho, é todo mundo, menos a gente. Então, nós precisamos aprender a não sermos orgulhosos e ter estruturas engessadas de Leviatã nas nossas emoções. A ração de Leviatã é a estrutura de orgulho que nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa vida, ao longo das feridas que a nossa existência, que a nossa alma ela produziu ou produziram em nós, não importa se veio de fora, se veio de dentro, de onde que veio. A grande questão é como que eu vou vencer isso? Eu vou ficar paralisada dentro do processo, com uma mente escrava, debaixo de um espírito de faraó que tenta produzir em mim uma mentalidade escrava, uma mentalidade ali, sabe, difícil, inflexível, sabe? Então, muitas vezes nós não conseguimos entender que a cura é uma mentalidade, sabe? Que as feridas da alma, elas precisam, sim, nós precisamos, sim, curá-las. Nós precisamos encontrar caminhos no Senhor para que nós venhamos a curá-las, né? Mas eu vejo que hoje, Jonathan, as pessoas elas não sabem o caminho da cura. Elas não conseguem ainda encontrar no Senhor. Elas amam ao Senhor, elas amam a palavra, elas ficam expostas aos ambientes proféticos, mas naquilo que diz respeito a se permitir ser desconstruído pelo Senhor nas emoções, muitas vezes as pessoas não permitem. E aí eu vou te dizer por quê. Eu vivi uma experiência muito doida, muito doida. Não cheguei a te contar essa experiência ainda, não tive oportunidade. A minha igreja é aqui no Rio, né? E uma vez, uma mulher estava vivendo uma situação muito complicada. E ela é lá da Rocinha. Vocês já devem ter ouvido falar sobre a Sim, Rocinha, né? O complexo da sim. Rocinha. E um amigo dela era da minha igreja na época. E ela virou para mim e falou assim, ela virou para ele e falou assim: "Vem cá, você não conhece nenhuma pastora de libertação, de cura?" E ele falou: "Conheço", passou meu telefone para ela, ela me ligou. Isso que ela me ligou, ela virou para mim e começou a falar
tudo que estava acontecendo na vida dela. E eu posso falar aqui porque saiu no Jornal Nacional, saiu no R7, saiu no SBT, saiu na Record, saiu em tudo quanto foi Jesus lugar. Nazareno. Hoje eu acho que eu já sei de quem que você tá falando. Olha, eu nem sei quem é ela, eu só recebi uma ligação e nunca mais eu falei com ela. Ela me ligou e falou assim: pastora, a minha filha está morrendo. A minha filha, ela caiu na piscina, se afogou e ela simplesmente está na UTI entre a vida e a morte. E ela ficou, Jonathan, falando assim, 1h30 comigo, sem parar. E na hora que ela estava falando comigo sem parar, o Senhor falava comigo assim: aborto, 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 aborto. Quando ela terminou de falar, eu sou terapeuta, então eu espero processos, né? Então eu esperei ela terminar de falar. E ela, quando ela terminou de falar, eu falei assim: querida, enquanto você falava comigo, o Senhor falou comigo a palavra aborto. E eu queria te fazer uma pergunta bem sincera, não vamos fazer muitas delongas, porque a sua filha está na UTI quase morrendo, né? Você por acaso fez algum aborto? Ela falou para mim assim, chorou muito, relutou. No final ela falou: fiz. Eu fiz um aborto, meu marido não sabe, meus pais não sabem, ninguém sabe, só eu. E eu fiz dentro do hospital e aí foi me explicando o processo. E eu virei para ela e falei assim: deixa eu te falar uma coisa. Você quer que a sua filha ela viva? Ela falou: muito, pastor. Eu falei: então você vai fazer o seguinte: você vai numa salinha no hospital, você vai confessar ao Senhor o seu pecado, o seu erro, o aborto, o derramamento de sangue inocente, a oferta que você entregou a Moloque. Você vai pedir perdão ao Senhor. E você vai depois pedir perdão, confessar para o seu marido o que aconteceu e depois para os seus pais, porque eles são autoridades sobre a sua vida, mas principalmente seu marido. E ali eu fui orientando ela no que ela tinha que fazer. E ela chorava, 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 chorava. E ela virou para mim, resumindo, ela virou para mim e falou assim: pastora, eu não posso fazer isso. Eu falei: não, por quê? Ela falou: primeiro, que meu marido vai se separar de mim se ele souber. Segundo, que eu sou líder do Ministério de Louvor da minha igreja. E se eu assumir um aborto para os meus pais, eles me tiram do Ministério de Louvor e da liderança do Ministério de Louvor. E eu falei: querida, eu não estou conseguindo acreditar que você vai alimentar essa estrutura de orgulho, essa ferida dentro de você, sabendo que a sua filha está na UTI quase morrendo. Você vai deixar de confessar e assumir o seu erro, o seu pecado, para que haja restauração, e você vai jogar esse jogo de Satanás. Eu não consigo acreditar nisso. Eu tenho 2 filhas e eu vou falar uma coisa, eu faço qualquer coisa por elas. E aí, naquele momento, ela chorou muito, ela desligou o telefone comigo. E nisso que ela desligou o telefone comigo, ela simplesmente, 1h e pouca depois, ela me ligou. Falou: pastor, eu queria te agradecer por você ter me ouvido e tudo mais, mas a minha filha acabou de falecer. Eu falei: sim, ela iria falecer, o Senhor falou comigo. Então, uma estrutura tão maligna, a gente assumiu o erro dela. Se consertar diante do Senhor, se consertar diante dos homens, reparar o seu erro. Mas não, uma ferida falou mais alto, um orgulho, uma estrutura de orgulho falou mais alto. Que voz que estava falando no ouvido dela? Era a voz do diabo, não era a voz de Deus. O Senhor, ele é muito claro. Ele fala: olha, eu desejo que tu vá bem, que você vá bem em todas as coisas, assim como vai bem a tua alma. Terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2. E muitas vezes, simplesmente, nós nos entregamos, sabe, a essas estruturas de Leviatã na nossa alma, em que ele pega a nossa mente, nos emburrece, desculpa o termo, nos deixa burro. Porque uma pessoa que ela é enferma na mente, ela pode até ser curada no físico, mas depois vai retornar. E mais, Jonathan, do que isso, meus irmãos que estão ouvindo, queridos, quando nós somos enfermos na nossa mente, nós fazemos um monte de desligamento. E sabe o que acontece? A gente fez um monte de desligamento. Satanás, durante anos, ele esteve ali do nosso lado. Aí a pessoa acha que
uma pauta de renúncia vai resolver a vida dela. Eu faço libertação há anos e eu vou falar uma coisa para vocês. Resolve quando tem arrependimento, confissão e abandono do pecado. Mas quando não tem isso, já era. Então, o Satanás, ele ocupa a vida daquela pessoa, ele domina a vida daquela pessoa durante muitos anos. Muitos anos. E aí, o que vai acontecer? Ele, quando o desligamento acontece, ele tem que ir embora. É a ordem, é o sangue de Jesus, é o nome de Jesus. Mas e os ovos que ele deixou nas emoções? Você entende, Jonathan, o que eu tô falando? Eu entendo e eu concordo e eu tô aqui vibrando com o que eu tô ouvindo. Por isso que é bom a gente caminhar com quem tem a mesma visão, né? Uma coisa que eu tive que ser tratado, Thaís, na minha vida, eu uso muito essa fala hoje, muito quando eu estou ministrando, porque foi uma fala que o Senhor me disciplinou. O próprio Deus falou comigo. Não tenha apego à sua reputação, porque ela vai te levar para o inferno, ela vai te adoecer e vai te deixar pobre. O problema é que a gente tem apego à nossa reputação. O dia que a gente aprender a pegar a nossa reputação e jogar no lixo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você está disposto a não falar, agir pela reputação, o próprio Deus, no momento oportuno, quando você estiver curado, ele te enaltece através do seu testemunho. O problema é que a gente não quer fazer o caminho de volta. A gente fala que serve a um Jesus, certo? Mas esse Jesus, ele diz o quê? Volta, ou seja, tá encriptado, volte e não peques mais. Ou seja, o Senhor tirou dele qual era o problema, ele confessou, o Senhor apontou para ele que ele tinha que fazer o caminho de volta e permanecer em santidade. E eu vibrei quando você disse, Thaís, pauta de oração. Eis o mal do século. As pessoas estão achando que eu vou num congresso, a pessoa botou a mão na minha cabeça, eu verbalizei uma pauta de oração, eu tô limpo e alvo mais que a neve. Meu irmão, isso é tudo que o diabo quer que você pensa. O diabo gosta demais quando o crente pensa isso. Sabe por quê, Thaís? E eu não tô falando isso para me enaltecer, porque a gente sabe que a espada, ela corta primeiro a gente que tá na linha de frente, né? Mas a gente tem a plena consciência do nosso caminhar com Deus e que tem coisas na nossa vida que não foi resolvido ainda. A gente não está falando, meu irmão, dessas coisas iniciais, né? Porque quando a gente vem para a presença do Senhor, o Senhor ele vai tirando os carrapichos. O pecado do sexo, né? Os pecados sexuais, os pecados... Mas a gente vai caminhando, por exemplo, olha isso. Eu já ministrando libertação, ministrando cura, dando aula em escola de libertação, o Senhor veio me apontar que tinha coisa que eu estava agarrada lá nos 2 meses. Por quê? Porque tem que ter humildade até para reconhecer para o Senhor, Pai, eu sei que ainda tem alguma coisa. Eu sei que tem coisa ainda que precisa ser resolvido, mas Deus não fala. Sabe qual é o papo de Deus com o orgulhoso? O papo que ele teve com Jó. Aí tem gente reclamando que está sendo moído, né? Passando situação difícil, mas aquilo ali... Porque se serve. O que Deus... Não sei Deus tem isso. O que Deus queria de Jó? Jó, vomita. Vomita que você tem orgulho da sua santidade. Vomita que você é o cara, que você oferta pelos seus filhos. Você tem muito orgulho de ser santo, Jó. E ele não conseguiu botar para fora. Deus teve que tirar filho, periquito, papagaio, dinheiro, saúde, até o cara conseguir botar para fora. Por que a gente tem que ir nos finalmente pagar para ver? Ele não mudou. Sim. E por que a gente não muda? Porque a mente não muda. Então eu logo faço as mesmas coisas, não alcançando novos resultados. Então a gente não muda, nossa mentalidade não mudou, nossa forma de pensar não mudou. E aí, nada mudando, logo eu continuo fazendo as mesmas coisas. E aí eu não alcanço os resultados que eu gostaria de alcançar. Por quê? Porque a cura é proveniente da verdade. Se eu não tenho um encontro com a verdade,
se eu não tenho um encontro com Jesus, com a sua palavra, se eu não tenho um encontro com o Filho de Deus, eu não tenho um encontro com a verdade. Se eu não tenho encontro com a verdade, eu vivo debaixo de mentira. Então, muitas vezes a gente está lutando contra essa mente que não é renovada, porém Deus nos dá a oportunidade de renovar, e muitas vezes nós relutamos para que a nossa vida, para que a nossa mente não melhore, porque a gente gosta de ficar dentro dos níveis que nós estamos. Então, o diabo luta para a gente não ler a Bíblia, o diabo luta para a gente não ter uma mente renovada. Jonathan, você sabe por quê? Vou falar mesmo, tá tudo aqui, vou falar. Sabe por quê? Eu comecei a escrever devocional só para mulheres. Sabe por quê? Primeiro, o povo não lê. Quem não lê, gente, fica burro, Concordo. tá? Segundo, o povo não tinha vida com Deus. Não encontrava Deus todos os dias. Então, o devocional, ele te inspira, ele te leva a fazer o quê? A ir todos os dias para a presença. E eu, assim, para mim, a Bíblia deveria ser o suficiente. Mas por que que não é suficiente para muitos? Porque não tem um relacionamento com Deus. Então você às vezes precisa fazer algumas coisas, provocar algumas coisas, algumas situações para você poder empurrar as pessoas para esse lugar, para viver uma renovação de mente. O que que é a renovação de mente? É a liberação do Espírito Santo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é conhecereis? Ser plenamente convencido. Então, eu e você e todos nós precisamos ser o quê? Plenamente convencidos. A palavra diz, eu não lembro onde é que está esse versículo, mas se eu não me engano é em 2ª carta aos Coríntios, né? Vai falar, porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Ou seja, uma pessoa que ela tem uma mentalidade carnal, ela vai continuar vivendo, repetindo ciclos. É uma pessoa que não cede ao Espírito Santo. É uma pessoa que, quando Deus quer desconstruir ela, ela não permite ser desconstruída. Por quê, Jonathan? Eu descobri uma coisa. Eu descobri que as pessoas elas preferem que o outro esteja errado do que elas estejam, porque se elas estiverem erradas, elas vão ter que mudar e o preço é muito alto da Ah, transformação. é isso mesmo. Excelente, é isso. Então é muito mais fácil eu jogar a responsabilidade para o outro e eu continuar com a minha mentalidade carnal que produz morte, do que eu ativar uma mentalidade espiritual que produz vida e paz, como a palavra de Deus diz. Entende? Então a mentalidade da carne começa a produzir medo, começa a produzir doença, começa a produzir paralisia, começa a alimentar uma mente carnal. E é o que é isso? É ser conformado com os padrões. É uma pessoa que é conformada com E os depois padrões. coloca E tudo aí, em Deus, né? Porque eu vejo assim, eu tô te servindo, eu te sirvo, e aí a pessoa, olha o nível de loucura que a gente entra, o nível de ferida, o espetáculo, isso é espetáculo pro diabo. sim, Você vive um ciclo de repetição, cada vez mais ferido, cada vez mais ferido, cada vez mais ferido, ferindo outras pessoas, porque quem é ferido não fica feridinho, quietinho na dele, ele desgraça tudo em volta dele. Ele acaba com o ministério, ele é o problemático do ministério, e é mesmo. Ele é o problemático no trabalho, e aí o que que acontece? No final, você está dizendo para Deus que ele é injusto, que ele tem filho preferido. Por quê? é Porque ele não muda a sua vida, você está pagando preço na presença dele, ele não muda a sua vida. nada muda, tudo continua do mesmo jeito. Mas a pessoa não faz um jejum, não quer jejuar. Exatamente. E jejum, Jonathan, é uma forma apontada por Deus para nós nos humilharmos. A palavra diz o quê? Aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que se exaltar será É humilhado. isso. Ou seja, se eu me humilho, eu tenho uma postura de estou diante de uma situação em que eu me humilho, em que eu decidi cumprir a palavra de Deus, em que eu decidi entrar nessa posição de humilhação, então ele vai me humilhar. Ele vai me exaltar, perdão. Exatamente. E sabe Ele vai me uma coisa que eu exaltar. brinco muito no ministério, o Thaís? A gente tem uma música antiga do Diante do Trono que canta assim, né? Porém um anzol no seu nariz
e um freio na sua boca. O problema é que quando a gente não interpreta, a gente canta isso pensando que é para os nossos inimigos. E o Senhor É, está colocando anzol no nosso nariz e freio na nossa boca e nós não estamos discernindo que o Senhor está falando. Vai piorar. exato. Vai, se você não se humilhar. Então, gente, vem por conta própria, vem por inteligência, porque mundo espiritual também é inteligência. Ainda que você não queira, fale, eu vou. Sabe por quê que eu não vou? Porque senão daqui a pouco Deus vai me expor, vai ficar pior. Sim. E sabe qual é a maior e a mais específica barreira para nós não obtermos as respostas nas nossas orações? Chama-se orgulho. Orgulho. Porque qualquer coisa que tirar a barreira do orgulho, que vier e se apresentar e falar assim, eu vou facilitar a sua resposta e eu vou tirar essa barreira, traz resposta para a nossa oração. Então, muitas vezes, para a gente poder experimentar o vinho novo, a gente vai precisar enxergar o orgulho como nosso inimigo, entende? Ele é meu inimigo, por quê? Porque o orgulho me afasta de todas as bênçãos que Deus tem para mim, né? E quem é que começa cometendo esse pecado? Lúcifer. Ele começa a fazer isso. Um anjo no céu começa a fazer isso, né? Então, se o pecado do orgulho, ele pode ser cometido no céu, fazendo com que um anjo perdesse o seu lugar, quanto mais nós aqui na terra. Imagina isso. Então, Lucas, se eu não me engano, 14, 11, vai falar, porque qualquer que exaltar a si mesmo, o que que Lúcifer fez? Ele se exaltou, será humilhado. Mas aquele que se humilhar a si mesmo, o que que vai acontecer com ele? Ele será É exaltado. isso. Então, ele não disse assim, ó, eu vou te humilhar, tá? Porque as pessoas usam esse versículo e falam assim, os humilhados serão exaltados. Não é os humilhados. É aquele que se humilhar, esse será E sabe exaltado. como uma questão Então, interessante, Thaís, é que a igreja, e isso vai doer muita gente, tá cheia de pessoas rejeitadas, fazendo para Deus, porque dentro dela ela acredita que ela vai ser mais amada e respondida pelo tanto que ela faz. E eu digo isso por sim. causa própria, porque eu era um desses. Olha o orgulho, meu orgulho se assentava no tanto que eu fazia e produzia. Então o Senhor está muito feliz comigo porque eu tenho produzido muito. Meu irmão, o Senhor se alegra na obediência. Você quer mover o coração de Deus? É obediência. Tu pode ficar sentado no banco e nunca aparecer para ninguém. Mas se tu for Nossa. obediente, tu quebra o coração do seu Deus. E sabe por que isso acontece? Isso acontece porque a pessoa, ela chega na igreja, está vivendo um processo de conversão, ou já está na igreja há muitos anos, e o sentimento de utilidade supre a necessidade dela de É carência. isso. Então, ela precisa se sentir útil para ela poder suprir uma necessidade de carência dela. Muitas vezes, ela sequer está fazendo aquilo por amor verdadeiramente a É Cristo. isso. Ela está fazendo algo para poder suprir uma necessidade que é dela, não é do outro, não é da igreja, não é do Senhor, é dela mesmo. Por isso que uma pessoa que vive esse tipo de ferida na alma, essa questão, essa realidade, o que que ela precisa fazer? Ela precisa entender que ela precisa tratar a causa, e a causa É está no pai e na mãe. isso. E o tanto de Então, gente que vai chegar no céu e vai ouvir assim: realmente, você trabalhou 50 anos da sua vida, todos os dias, mas nunca foi para mim. Você já imaginou o que é é, ouvir isso de Deus? Nunca foi para mim, eu nunca recebi porque você nunca trabalhou para mim. Gente, isso é sim. doloroso demais. Tem pessoas perguntando qual é o Instagram da pastora Thaís. É Escola ECAP, com P muda. Escola ECAP, tá bom? Isso. E aí é muito interessante, o Jonathan, que assim, Deus pode até nos humilhar, sabe? Mas só a gente pode se fazer humilde. Isso é uma É escolha. isso.
Deus pode nos humilhar. A hora que Ele quiser, Ele pode nos humilhar. Mas só a gente pode se fazer É humilde. isso. Então, quando tem uma parte que eu acho, assim, muito interessante, que é uma frase que eu anotei aqui do John Bunyan, é o autor do Peregrino, não sei se vocês já leram esse livro, né? Ele fala assim: aquele que está embaixo não teme nenhuma queda. O que se humilha não teme nenhum orgulho, mas aquele que se humilha sempre terá Deus como seu guia. Ó, Sempre, sempre. Então, Jesus, inclusive, em uma das parábolas, ele ensina que quando a gente for convidado para um banquete, a gente não precisa sair correndo para poder pegar o lugar de honra, hum, porque a gente vai ser envergonhado ao ouvir que aquele lugar está separado para outra pessoa, né? Ele ensina que quando vocês chegarem, pega o lugar mais inferior. É sábio, por quê? Porque quando você vai lá para o fundo, não tem mais lugar para você ir, entende? Quando você senta ali no fundo, não tem mais lugar. Eu já cheguei em muita igreja que eu fui pregar, que eu vi a igreja lotada, né? Quem mora em BH aí, semana que vem a gente está lá, ô em nome de glória. Jesus. Mas eu já cheguei e sentei lá atrás, porque eu vi que lá na frente estava cheio e eu ia ministrar a palavra. E o que que eu fiz? Eu sentei lá atrás, aí foram, me pegaram, me conduziram até um lugar que eu pudesse sentar, ficar mais próxima do altar, para poder estar ministrando. Então, quando a gente está no chão, a gente está seguro. Não dá para ir mais Não para tem mais baixo. nada para descer, né? Já desceu tudo que tinha para descer. E o Não tem mais interessante é nada. que olha que coisa interessante. A todo tempo, o próprio Senhor Jesus está falando para os rejeitados, né? Essa coisa da rejeição é, é uma coisa que eu aprendi a observar, Thaís, através de mim. Os primeiros sintomas quando eu fui entender o que era rejeição, foi através de mim. E é muito doloroso o confronto, né? O confronto dói, é feio de ver as suas perebas, as suas feridas. E o Senhor, ele faz essa primeira exposição, né? A primeira exposição do Senhor é te apresentando, ó, você é esse aqui, tá? Você não, porque, gente, deixa eu falar, se nós Olha, fôssemos o que nós pensamos que nós somos, nós seríamos as melhores pessoas do mundo. O problema é que nós não somos o que a gente pensa que a gente é. Esse que é o problema. é Então, sim. a gente precisa ler os sinais, saber. E como que se tem sensibilidade para ler o sinal? Jejuando. O Senhor me faz ler os sinais. Por que, que as coisas estão sendo tão repetitivas? Por que, que as coisas se repetem tanto? O que que o Senhor está permitindo e sinalizando que eu não estou fazendo a leitura e eu estou pagando para ver. E eu estou vendo. Ano após Isso. ano. Eu estou vendo. Acessibilidade. Ciclos repetitivos. Ciclos repetitivos denunciam algo que Deus pediu para nós e nós fomos Uau, reprovados. uau. Então, a gente precisa aprender a ter discernimento espiritual. Porque assim, todas as vezes que nós estamos repetindo ciclos é porque a gente foi reprovado na prova. Deus reprovou a gente naquela situação em que ele está pedindo algo para a gente há muito tempo e a gente simplesmente não está entregando para Deus. Então, sabe, essa questão da egolatria nos tempos de hoje, essa questão, sabe, e o órfão, Jonathan, ele produz muita, mas muita estrutura de orgulho. Assim, para mim, não dá para falar sobre hoje aqui, a gente pode fazer Sim. um outro dia, sobre todo o declínio do reino de Davi por causa de emoções feridas, por causa de um pecado geracional que aconteceu lá atrás e que veio se alastrando nas estruturas da alma dele e dos filhos, de toda a sua descendência, por causa de estrutura de almas Uau. feridas. Por quê? Porque muitas vezes ele, Davi, os lugares que ele não alcançou emocionalmente, os filhos dele repetiram história, se perderam e ficaram, então, sabe, descompensados. Então, cada dia mais eu aprendo, principalmente com Davi, que o caminho para cima não fica embaixo. Para eu ter honra, eu É tenho que isso. viver É humilhação. isso. Mais para baixo eu vou, mais para cima eu acabo.
Cara, é Então, isso. Isso que você falou é potente. O negócio é que, quando você chegar lá, e isso aqui é pro pessoal. Quando você chegar lá na sua igreja, que você tomar aquela tarracada bem gostosa, lembra da ministração de hoje, porque você está sendo testado naquilo que você está dando glória a Deus. Entendeu? Por quê? Porque quando a gente é ferida, a nossa alma é ferida, a primeira coisa que a gente faz é botar os espinhos para fora. Os espinhos saem automaticamente a estrutura de defesa. é, mas Deus é quem exalta se a pessoa se É humilhar. isso aí. Se a pessoa decidir se humilhar, ela pode ter certeza que Deus vai exaltar ela. Mas se ela decidir se exaltar, Deus vai abater. É o É contrário. isso. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele vos exalte em tempo certo. Existe até um tempo para ser exaltado, né? Isso. Então, mas só que antes ele fala o quê? Mas Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Imagina o Entende? que é ter Deus te resistindo. Gente, eu vou falar. Olha só. Muito. Você está aqui na presença do Senhor, limpando altar, derrubando altar, e saindo de cativeiro, e curando a alma, e faz terapia, e paga preço, e jejua o troço, e Jesus vem e fala assim, mesmo assim, no mundo tereis aflições. Agora, você imagina o que é você ter a mão de Deus te resistindo. Ah, não, gente, não dá não Sim. para viver. É, já pede para subir logo. Não dá para subir. Não dá para viver. Muitos querem, mas poucos É, praticam. Poucos praticam. E se a gente se apresentar a Deus com orgulho, Deus vai resistir a nós. Porque a gente não pode se aproximar de Deus em orgulho, não há acesso a Deus em orgulho. Então, qualquer coisa que me permite me humilhar não tem preço, se humilha. ah, eu tenho uma coisa legal para te contar. Eu passei uma situação cabulosa, cabulosa no começo desse ano, que pegou minha alma. Sabe aquela coisa que vem assim, que é para te arrebentar? Que por mais que você ora, jejua, paga preço, você ainda fica uns 2 dias quietinho no quarto, assim, no quarto escuro, e bota um louvorzinho porque fala que não quer, eu não vou me entregar, Senhor, eu não vou me entregar. É um negócio que dói. E aí, o que Sim, acontece? Isso veio. E é natural, nós somos humanos, tá, meus irmãos? Nós somos humanos. E aí, aquele senso de indignação que vem, aquele senso de injustiça que vem, e o Senhor querendo assim, vai, bota para fora porque eu quero tratar. Bota para fora. Então, sim, tá, meu irmão? Deus vai permitir algumas injustiças acontecerem com você para expor o que está dentro do seu coração que não foi tratado. E aí aconteceu, e aí eu tomei uma decisão no meu espírito quietinho. Eu só pensei, porque às vezes a gente esquece que Deus ouve o pensamento, né? Eu falei assim, eu vou fazer isso, isso, isso. E aí o Senhor pegou o bispo Rinaldo, eu quero que você tenha o prazer de conhecer pessoalmente, você e seu esposo um dia. E ele virou para mim e falou assim, o Senhor manda te dizer uma coisa, Jonathan. Estava aqui fazendo meu devocional, o Senhor pediu para te dizer a seguinte coisa. O despojo da guerra é para aquele que se humilha primeiro. é. Ganha o despojo da guerra quem se humilha primeiro. Eu falei, não, Deus, eu já entendi, já comi o orgulho com farofa, com tudo, e fui lá e me perdoa. Por quê? Porque na dor, gente, é difícil raciocinar na dor. É muito difícil. Ai de nós se nós não tivermos o Espírito Santo no momento de dor profunda. Por quê? Porque começa a florar. E aí o Senhor falou para mim o quê? Você está vendo como é que ainda tem a questão da rejeição? Porque realmente aconteceu. Você não estava errado. Realmente você foi injustiçado. Mas e aí? Você vai parar na injustiça? Você é incapaz de pedir perdão quando for injusto com você? Vai lá e faz. É agora que eu quero saber se você está pronto para fazer o que você está fazendo. Porque fazer postzinho na internet é fácil. Ministrar em cima do É, altar é fácil. Eu quero ver a hora que você tem que pedir perdão quando você tomou 3 tapas na cara. Você é capaz? é verdade. Difícil. Assim, isso que você falou é muito interessante, porque assim, Satanás, ele é articulado. Eu falo, Jonathan, que Deus ele me chamou para desarticular Satanás na alma humana, Uau, tá? missão. Uau. Então, eu desarticulo ele, eu mostro para a pessoa onde que a pessoa
está sendo pega por um fio tênue que ele tenta legitimar como verdade, mas é uma mentira. Que ele cimentou, colocou um cimento, assim, abriu a cabeça da pessoa, jogou um cimento, assim, na cabeça da pessoa, fechou, costurou a cabeça dela e ali parece que É não uma entra nada, né? rigidez, né? A fortaleza mesmo. É. E ali o Senhor, da mesma forma com que o capeta, o destruidor, o diabo, ele vem para poder articular uma ação nas emoções humanas, eu vejo que Deus ele me ergueu nessa terra para poder desarticular Satanás nas emoções humanas. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo, já vai encerrar, mas vou te dar um exemplo. Vamos lá. Um exemplo muito simples, que seria simples para qualquer pessoa pensar. Eu queria que você imaginasse comigo a medida com que eu estou falando. Uma pessoa te feriu, feriu você, Jonathan, te machucou profundamente. Só que aquilo que a pessoa falou de você, você não concorda com aquilo que a pessoa falou. Vamos supor que a pessoa te chamou de feio, você acha que você é lindo, né? E aí, você não gostou, você fala, pô, eu não sou feio, eu sou lindo, né? E pô, fiquei chateado com o fulano, fiquei chateado com o ciclano. Por quê? Porque essa pessoa falou uma inverdade ao meu respeito. Aquilo ali não é verdade. E aí, olha a jogada de Satanás na mente daquela pessoa. Aquela pessoa vai à igreja, aquela pessoa ouve a palavra, ela ora, ela jejuma, ela obedece ao Espírito Santo em algumas coisas, mas quando diz respeito a perdão, porque ela carrega uma estrutura de rejeição muito grande dentro dela, ela se ofende com facilidade, tá? Agora, Satanás trilha um caminho para ela, nas emoções dela, para legitimar a mentira dele dentro dela. Vou te explicar como. Meu Deus. Ele vira para essa pessoa e fala assim: mas você nem ofendeu ela? Foi ela que te ofendeu? Ei, deixa eu te falar uma coisa, linda, lindo. Você é vítima nessa história. Ele traz o convencimento para a pessoa que ela é vítima da história e quem é vítima não precisa liberar perdão. Uau, uau, Você entende? uau. Não precisa pedir perdão. Uma pessoa, por quê? Porque quem é vítima de uma história, é inocente em uma história, ela está no lugar de quem foi defraudada. Uau. Ela não está no lugar de quem fez, cometeu a ação. E por isso ele legitima uma mentira. E aí ele faz com que um crente, um filho de Deus, retenha o perdão, que é princípio da Meu palavra. Deus. Já se tornou indesculpável. Meu Exatamente. Deus. Então ele vai criando caminhos na emoção humana para poder enganar o homem e enganar a mulher para aquela pessoa não ceder ao princípio da palavra de Deus, mas se entregar aquilo que ela está sentindo. Mas nós não fomos chamados para sermos governados pelas nossas emoções, nós somos chamados para sermos governados pelo É Espírito. isso. Entende? Entende? É o Espírito que tem que ter domínio, mas aí onde que trava na engrenagem? Quando nós não cedemos nas nossas emoções. Quando nós não cedemos naquilo que nós achamos que carregamos uma convicção inquebrável, a ponto nem o Espírito Santo conseguir quebrar isso em Pai do nós. céu. É isso. Entende? Meu Deus. Olha, Que perigo. Davi fala. Que Oi? perigo. Sim. Davi fala no Salmo 35:13, ele fala assim: eu humilhava a minha alma em jejum. É isso. Eu humilhava a minha alma em jejum. Por que Davi, que era rei, humilhava a alma dele em jejum? Porque ela é a parte arrogante em nós. Verdade. Entende? É por isso que nós precisamos humilhar a nossa alma em jejum, porque ela é a parte arrogante da gente. Ela é a parte que acha que sabe, que acha que pode tratar as pessoas de qualquer maneira, que acha que pode fazer o que quer, que tem que estar no domínio o tempo todo, no controle o tempo todo, porque se não está no controle, não está confortável. Ela é E o que são diretora de televisão, né? A nossa alma é diretora. Sabe por que eu tô falando isso? Esses dias eu tava tomando banho. Recentemente, não sei se foi essa semana, semana passada, aconteceu alguma coisa simples, coisinha boba. E aí aconteceu, conversamos.
tal. Desliguei o telefone, fui tomar banho para fazer outra coisa. É impressionante como o diabo ele constrói narrativa. E daqui a Sim, pouco, se você não freia a sua alma, o diabo ele começa. E aí, sabe o que, que eu percebi? E eu louvo a Deus, Thaís, que eu consegui perceber. Na medida que eu ia pensando, 90% do que eu estava pensando não tinha acontecido. Olha o engano do diabo. O meu coração, eu já estava com taquicardia, ou seja, aquilo estava gerando um efeito sobre as minhas glândulas que estava me colocando como se aquilo fosse verdade, para depois o diabo roubar aquela memória que ele mesmo plantou e eu ficar com o sentimento que é mentira e agir com base naquilo. meu Então a Deus. gente tem que tomar cuidado com as conversas internas que nós temos com nós mesmos, que não é com o Espírito Santo. Porque eu estava tendo aquela conversa Decidi assim, ó, agora. não é, porque fez isso, isso e isso. Aí depois é fácil, né? Porque depois que fez, vem assim, assim, assim. Aí o Espírito Santo, ei, 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 olha o diabo entrando aí. Sim, Então a gente tem que tomar sim. cuidado com essas conversinhas internas que a gente tem com a gente. Gente, e é tão perigoso. Vou só abrir um parênteses aqui agora, que quando nós somos submetidos a estruturas de ansiedade, de guerras que nós vivemos e tudo mais, nós vamos danificando a nossa saúde e nós vamos destruindo uma glândula chamada adrenal, que antigamente se chamava de glândula suprarrenal. Ah, é a mesma? E é a mesma. Hoje em dia fala Ai, glândula entendi. Da adrenal, fadiga adrenal. da fadiga adrenal. Que bom E ela é tão saber. importante que ali está concentrado todo o nosso cortisol. E o nosso cortisol comanda, inclusive, a vitamina D, que hoje estão descobrindo que não é só uma vitamina, é um hormônio. Ele comanda o nosso sistema imunológico e comanda o nosso sistema Meu nervoso. Jesus Cristo. E quando nós somos submetidos a muitos níveis de guerra, a nossa glândula adrenal ela fica fadigada e ali se torna um portal para demônios começarem a entrar e destruir não somente o nosso físico, mas as nossas Olha, emoções. Porque a pessoa começa a ter todos os reflexos olha. de estresse que ela poderia viver, ela começa assim se autodestruindo porque ela não se protegeu. Como que a gente se protege? Se Meu humilhando, Deus. não buscando ter razão a todo tempo. O problema da humanidade é porque as pessoas querem ter razão o tempo todo. E como que a alma se manifesta? Eu quero, eu acho, eu sinto, eu posso. Nada disso importa. Ai, que abusada. Então, o que Deus diz é o que eu quero para a sua vida, o que eu acho e o que será. Meu Jesus Cristo. Então, a gente precisa tratar a nossa alma se a gente quiser viver a vontade dele. Pessoas, porque só algumas pessoas elas saem do esconderijo que Deus coloca elas? Por que, que só algumas saem da caverna de Adulão para assumir um trono? Por que, que Deus ele esconde pessoas e depois ele exalta pessoas específicas? Porque essas pessoas elas se submeteram, entenderam os processos que elas passaram, mas é acima de tudo, elas entregaram obediência total ao Não Senhor. quer mais ter razão, né? Senhor, eu não quero mais ter razão, eu quero só obedecer. É para me humilhar, eu vou me humilhar, eu vou ser o primeiro a descer. E tudo isso fica mais fácil quando vira rotina, quando vira prática, faz parte da sua vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque antes, para mim, perdoar, quem perdoa é Deus, amigo. Olha isso. Tem gente que bate no peito para falar isso. Não, eu perdoo, mas eu não esqueço. Tudo Sanguíneo. doente. Tá tudo doente, todo mundo rejeitado, precisando de cura na alma. Como que você não perdoa, meu irmão? Você tem que perdoar sim. A ponto de. É aquilo que a gente está sempre falando, né, Thaís? Perdão não é Sim.
sentimento. Ah, mas eu não consigo sentir, eu vou ser falso. Não, não é sobre ser falso. Olha a narrativa que Leviatã coloca na cabeça da pessoa. Você não está sentindo, então você está sendo falso. Não, meu irmão. Você está sendo obediente. Primeiro você obedece, depois você sente. Essa toxina, que é essa raiva, esse asco, esse ranço que você sente daquela pessoa que você está prendendo porque não perdoa, você só vai parar de sentir quando você obedecer. Porque esse alívio é para os obedientes. Os desobedientes permanecem intoxicados com raiva, com asco, com nojinho, com farpinha, com disse-me-disse. É a sentença para quem não é obediente. É mais fácil ficar na condição de vítima do que sair, assumir os seus próprios erros e submeter ao Espírito Santo. É muito mais, né? É muito mais confortável. Ó, eu sempre falo, tem o meu livro Filhos da Rejeição, eu falo que é muito mais fácil a dor que eu costumeira, a dor que eu estou acostumada, porque sobre ela eu tenho domínio, do que a dor do enfrentamento daquilo que eu não conheço, da dor do desconhecido. Porque o lugar que Deus está me levando e está te levando é desconhecido. Nós não acessamos ele ainda. Nós não dominamos desse nível ainda. Entende? Só que o que vai acontecer? A maioria das pessoas preferem ficar simplesmente na dor costumeira, ou seja, na dor que se repete, porque na dor que se repete, ela já tem domínio, ela sabe como começa, como que é o meio, como que é o dor que está no meio, como que é o dor que está no fim, como que se encerra aquele ciclo, o tempo que Deus dá para ela respirar e descansar. Meu Deus, isso é Ela a mais pura verdade. Ela sabe lidar com todas as etapas. sabe. Pior que E reclama, sabe. Ela né? sabe Porque lidar tem com. sintomas. Só que não tem a sabedoria de discernir os sintomas. Por quê? Porque a conta bancária tá acabada. O relacionamento amoroso está destruído. Os filhos estão na droga. E isso acontece. Na igreja é uma perseguição danada. E você está achando que não está ligado à mesma coisa. Sim. Sabe o que eu falo para os meus pacientes e para as pessoas que eu faço mentoria, Jonathan? Eu falo assim para elas: se você quer fazer mentoria comigo, é para romper. Eu não quero ser mais uma na sua vida. Isso. Eu não quero ser mais uma pastora, mais uma terapeuta, mais uma pessoa que passa na sua vida. Porque, assim, verdadeiramente, isso não é uma estrutura de orgulho, isso é uma estrutura de uma verdade, de uma convicção daquilo pelo qual Deus me chamou. As pessoas que passam pelo tratamento comigo, se elas de fato quiserem, elas são curadas. Identidade. Isso é o gostoso de ser curado, porque você não tem a falsa modéstia de dizer, nisso aqui o Senhor me habilitou. Ele me habilitou para usar essa arma e essa armadura para ter resultado, porque o resultado não é para mim, é para o reino. Sim, né? Exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho mais da sua mentoria, porque eu sei que depois o povo vai me perguntar mesmo. Então você já deixa registrado. Como que funciona a sua mentoria? Ela é em grupo? Ela é individual? Estou adorando a live, porque eu estou ouvindo eu e não estou vendo você, mas estou te ouvindo, estou maravilhosa, né? Tá adorando isso, né? Mas tudo bem, depois eu vou assistir a live toda. Eu quero ver seu rostinho. Então, meu arroba bota aí, Claudinha, se Claudinha estiver aí, minha secretária, bota aí o arroba aí, por favor. A mentoria, Jonathan, que eu faço, ela é um acompanhamento individual, tá? E aí eu faço tudo, corpo, alma e espírito, né? Eu estou me formando agora esse mês em terapeuta ortomolecular. Na Espanha, nos Estados Unidos, eles são considerados médicos, né? Aqui no Brasil, não é considerado médico, né? E esse mês eu inicio também a minha faculdade de biomedicina. Aqui no Brasil é uma safadeza, né, minha irmã? Porque eu tenho um amigo que ele é médico, ele é professor de Harvard. E aí ele vem para o Brasil, ele fica horrorizado. Ele fica horrorizado. Aí sabe o que está acontecendo? Olha que tristeza. Como isso não é valorizado aqui, os nossos médicos se especializam nisso lá e ficam por lá. E é o que de fato cura e não te escraviza no remédio, porque tem um espírito maligno por trás da farmácia, da indústria farmacêutica, que se chama farmaqueia.
É um Isso. espírito demoníaco que prende a sua finança, a sua saúde ali, né? É o que eu tô fazendo medicina integrativa, Isso. que é a mesma que o apóstolo Joelson Sim. está fazendo, né? Eu me formo esse mês agora, então já vou poder abrir meu Coisa consultório, linda, já vou meu conseguir. Deus. E tem gente, Jonathan, que ela chega para mim, por que que isso começou a acontecer? As pessoas chegavam no consultório para mim e elas chegavam e falavam assim para mim, doutora, eu tô com depressão. Oi? Eu tentava puxar um fio de trauma que tem acontecido na infância, na fase juvenil, em alguma, e não achava. O que que aconteceu? Eu comecei a pedir, eu já estava fazendo os exames, já estava fazendo o curso, comecei a pedir, ó, vai no médico, pede vitamina D, selênio, isso, aqui. Elas estavam com depressão hormonal, Você sabe que eu tô nessa situação ultimamente, né? Acabei de cansaço, descobrir ontem, fadiga. fui olhar, minha testosterona está lá embaixo, Com vitamina D lá embaixo, vitamina K lá embaixo. Eu falei, agora tá explicado porque que eu tô tendo que fazer força de 2 Gente, cavalos para conseguir fazer o básico. então, olha só, vitamina D 50 mil Vou cair UI. para dentro. Quando você transcreve ela, ela vira 1,25 miligramas. É muito pouco. Então, a farmácia de hoje, a indústria farmacêutica, ela engana. Ela fala para você tomar 2 mil UI, 10 mil UI e você vai ficar lá embaixo com a sua vitamina D. Quando você começa a tomar diária, dose diária, vitamina D 50 mil, com vitamina K2, acabou fadiga, acabou cansaço. A não ser que você tenha alguma coisa mais assim profunda que não seja isso. Mas sistema imunológico fica top, cansaço acaba na hora. É maravilhoso. Você tá vendo como é que isso é Entendeu? interessante? Porque olha só, e o diabo se aproveita disso, né? Ele adoece a pessoa na parte hormonal. E E ali a lança pessoa fica tentando tangibilizar o porquê que está acontecendo. E ali ele vai sim. achar uma porta. Ele vai achar uma porta porque um abismo puxa outro abismo. Ele entra. Ele entra. Ele entra porque a falta de conhecimento pereceis, por quê? Por causa da falta do conhecimento. Então, ele entra pela falta do conhecimento. Quando as minhas pacientes começaram a ver que elas não tinham uma depressão emocional, elas tinham uma depressão hormonal, eu pude tratar de forma eficaz. Ó, isso aqui é emocional, vamos tratar, mas isso aqui é hormonal, vamos tratar o hormonal? E é por isso que eu estou fazendo terapia ortomolecular. Por quê? Porque eu quero ajudar a pessoa em 3 níveis: corpo, alma e espírito. Meu Deus. Entendeu? É a plenitude, né? Eu quero. Meu Deus. Ó, vou deixar aqui meu livro, tá? Para quem não conhece, tá? Gente, o que que acontece? Deixa eu explicar, Jonathan. Eu ministro nas igrejas, então eu levo todos os meus materiais, devocional para mulheres, são 90 cada um. Já tenho 3, estou com um lançamento agora, todos os livros, estou com lançamento também esse mês. Só que o que que acontece? Eu não tenho estoque, porque é muita Sim. demanda, Jonathan, que eu tenho. Então, por exemplo, eu vou para BH agora, já estou levando Já um vai tanto de caixa para lá, esvaziar o de estoque. livro. E esvazia tudo, vende tudo, não volta, eu não volto Graças com a Deus. nada. Então, quem quiser, tá? Esse tema que nós estamos falando dentro da ECAP, que é o tema sobre rejeição, tá? Eu tenho esse livro chamado Filhos da Rejeição, e esse livro vai abordar causas, sintomas e tratamentos da rejeição à luz da Uau. Bíblia, tá? Então aqui você vai ver o Senhor, né, Deixa gerando eu fazer uma proteção. perguntinha aqui, Thaís. Bom, eu vou jogar, vai Ah, que cola, né? Ó, vou jogar ah, você no fogo, tá? Deixa eu te sim, fazer uma pergunta. Você não animaria, talvez, meus irmãos? Deixa eu te falar uma coisa para vocês, tá? Aqui para vocês que estão assistindo. Antes de vir para o profético, eu sempre fui um profissional do marketing. E uma coisa que Deus me tratou e me curou e me libertou foi de um problema muito sério que eu tinha que se chamar feitiçaria. Só que a feitiçaria que eu fazia não era bater tambor, bater macumba, não, meu irmão. A feitiçaria que eu fazia era manipulação, era bom de manipulação. Eu sempre fui bom de manipulação. E isso é feitiçaria, tá? Isso é uma das estratégias de Jezabel dentro da igreja. Então, eu quero que você entenda uma coisa. Eu já fui feiticeiro, não sou mais. Deixando esse adendo claro, o que eu estou dizendo aqui é verdade, não é mentira. Nós não viemos com esse objetivo. Porém, eu sinto a vontade e o desejo de abrir essa oportunidade para vocês, caso ela aceite. Você não tem vontade de abrir, de repente, uma imersão
para aprofundar mais nisso em grupo, botar uma galera dentro de uma sala e explicar sobre isso, e destrinchar isso, ministrar eles. Você teria esse interesse? Não tem esse interesse? E aí também depois o pessoal vai falar que se tem vontade, mas eu conheço meu povo, esse povo que anda comigo é tudo fominha e com certeza vai querer. Você teria essa vontade? Eu sei que eu te peguei Vamos, desprevenido. só tenho uma Sim. exigência para fazer isso. Sim. Você formaria o grupo? Você faria? Você Sim, conduziria eu abro tudo? lá no meu grupo, entendeu? A gente abre também no seu Instagram, a gente junta a galera que anda comigo que quiser passar por esse processo de libertação. Por que eu falei sobre feitiçaria, gente? Porque eu também, se eu, Jonatas, olhasse isso em outro lugar, eu ia falar, ah lá, tá, a live era só para isso. Meus irmãos, não era esse o objetivo. O objetivo era transformar a sua vida. Mas eu sei que vocês estão com fome. Eu sei que vocês estão com sede. Eu sei que tem gente aqui com as mais problemas diferentes. Tem gente aqui que foram espancados, tem gente que foi estuprado, tem gente que foi molestado, tem gente que sofreu abuso psicológico do marido, não foi do pai, mas foi do marido. Teve gente que É, abuso de autoridade, que não foi do pai, não foi do marido, mas foi do pastor. São problemas muito diferentes. Então, o que eu quero dizer para vocês? Desse mal não sofro mais, meu irmão. Eu fui liberto, graças a Deus. Eu não sou mais feiticeiro, tá? Então, assim, é uma oportunidade que me veio no espírito agora e que, graças a Deus, a Thaís abriu. E o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o seguinte: você que tiver interesse, você vai no meu direct, porque essa live vai ficar salva aqui, no meu direct e depois também lá no direct dela, porque ela também vai postar no dela. E você vai dizer assim, ó, imersão de rejeição. E nós vamos fazer os nossos corre aqui, porque não estava nada montado, gente, não tem nem grupo. Nós vamos ter que fazer isso aqui agora na doideira, doideira do TDAH. Para quem não sabe, eu tenho TDAH, sou um pouco impossível. E aí, o que acontece? A gente faz, e você que tem interesse, você... Meu irmão, seja curado. Para de ser pandeiro na mão do diabo. Porque o dia que o Senhor te tirar desse lugar de rejeição, o diabo ele vai perder o direito sobre a sua vida, as áreas da sua vida vão começar a fluir. Não é isso, Thaís? é verdade. Isso, exatamente. O caminho de Deus funciona. Funciona, é prático, não é teórico. Funciona. Eu acredito porque eu vivi, eu acredito e o interessante é ter também, isso é legal, né? Que me veio à memória agora. Você, como terapeuta, você vai ter muito case, que só de contar esses cases, as pessoas já vão identificar. Eu tenho Sim. isso, isso aconteceu comigo, não sabia que podia ser disso. Então, para você que tiver um interesse, meu amado, você vai chamar no direct, você vai escrever lá, ó, imersão sobre rejeição. A gente vai criar um grupo aqui, ó, na velocidade da luz para poder começar a colocar vocês dentro. E depois, a gente não tem nem preço, tá? Eu vou ter que sentar depois com a pastora Thaís e pedir, falar assim, pastora Thaís, então, você me perdoa, que eu te joguei no fogo. Aí ela vai perdoar, né? Que ela já é liberta, ela já é curada, ela vai perdoar. Depois que ela me perdoar, ela vai fazer o quê? Ela vai falar assim, então tá bom, então vamos conversar sobre valor, sobre data. Então a gente não tem nada disso, meu irmão. A gente não tem nada disso. A gente não sabe preço, a gente não sabe data. Nós vamos ter que sentar para definir tudo isso. E aí, mais você já vai estar dentro do grupo lá esperando. Combinado? Ó, vamos lá. O que eu gostaria que vocês fizessem, gente? Segue a Thaís lá na escola ECAP e também no perfil pessoal dela, que é Thaís underline Ferreira A. Souza. Ferreira Ferreira A. Ela não é qualquer Souza, ela é A Souza. Então é Ferreira A Souza, com Z. Segue ela, porque eu tenho visto a dedicação dela em trazer diariamente. E a gente já tem tido muito resultado, né? As pessoas já têm falado quanto tem impactado a vida delas, aquilo ali. Sim. Então, gente, aproveita enquanto vocês estão com ovelhas. Nós somos ovelhas do mesmo pastor, tá? Porque uma das coisas que nós abominamos são esses lobos predadores. Por quê? Porque eu saberia, meu irmão, vocês que andam comigo, vocês sabem que eu jogo solto. Eu saberia vir aqui, encher vocês de gatilho,
tá? Essa coisa de gatilho. Quem usa gatilho na sua alma é o diabo. Essa coisa de gatilho para te fazer ter uma ação, isso é coisa do diabo. E eu vim dessa escola. E eu dava aula nessa escola diabólica. Porque eu fui mentor de marketing por muitos anos disso. Sabia usar todas as armas de persuasão. É do jeito que o diabo gosta. Então, eu estou aqui te dizendo o seguinte. São pessoas que trabalham no fronte da cura, da libertação e da batalha. Tá bom? Então, venha com a consciência de que ninguém aqui quer te usurpar. Ninguém aqui quer seu dinheiro, porque nosso patrão é rico. Vocês não são os nossos patrões. Não são vocês quem nos sustentam. Quem nos sustentam é Deus. O nosso sustento vem do alto. E nós somos muito bem pagos porque o nosso patrão é rico. E o nosso pai é bilionário. E nós temos herança. Tá bom? Então, É verdade. venha porque o seu dinheiro, ele vai ser uma semente que vai mover essa engrenagem, tá? Então, assim, para com essa coisa rasa. Ai, mas que tudo tem que pagar. Meu irmão, a palavra do Senhor diz, então já vou te dar logo um se situa à luz da Bíblia. A palavra do Senhor diz que o mestre, aquele que ensina, é digno de dupla honra, de porção dobrada. Você não é vampiro para sugar o sangue de ninguém. Tá bom? Porque quando Lilith, os íncubos, o súcubo, for tudo pro lago de fogo e enxofre, você vai junto, se você for vampiro. Então não queira beber o sangue das pessoas. Tenha um coração de honra. Saiba que quando você planta a sua semente numa terra fértil, aquela terra te devolve 100 por 1, 1000 por 1, 1 milhão por 1. Tá bom? Então, entendam isso. Nada disso estava programado. Mas o céu quis assim. Veio na minha cabeça, eu lancei, Thaís aceitou, glória a Deus e aleluia. Aleluia, tá? É o seu tempo, é a sua chance, é a sua hora, porque eu tenho visto e entendido e vivenciado que não existe libertação sem cura. Não existe. Sim. Vai sair vai voltar 7. Por quê? Porque a porta não foi fechada. Esse é o princípio. É por isso que você bota a mão. Eu vou falar uma coisa, Thaís, que tem gente aqui que vai se escandalizar, tá? Mas tem gente, muitas vezes, e eu falo isso porque o próprio Deus falou comigo. Julguem do jeito que vocês quiserem. Taquem pedra do jeito que vocês quiserem, que eu não tô preocupado com isso. E se tudo dá errado, eu volto para arquitetura. Porque minha formação em arquiteto, não tô nem aí. Eu não vendo meu ministério por causa de dinheiro. O que eu quero dizer para vocês? Tem situação que é melhor você nem fazer a libertação, nem botar a mão na cabeça e mandar embora em nome de Jesus. Porque se a pessoa, você fez um processo ali de socorro, botou a mão na cabeça, mandou embora, e as feridas da alma dela não foram curadas, logo ela tá toda engatilhada, ela vai pecar de novo. Quando ela pecar de novo, volta mais 7. E aí você repreende, da próxima vez volta 49. E aí o troço só vai piorando, porque um abismo puxa outro abismo. Entendeu? Então, você quer libertação em todas as áreas da sua vida? Não fuja da cura. Porque quando eu vim pro profético, eu achava que libertação era o au. Era o auge. E cura? Cura o quê? Cura o quê? É tudo que o diabo quer. É que você menospreze a cura, porque a porta fica aberta para ele. E quando a porta fica aberta para ele, ele vem e traz a corja. Ele vem e traz mais 7, traz mais 7, traz mais 7, traz mais 7. Então, comece fechando a porta. Quando a gente começa a estudar a Bíblia, olhando com esse foco, gente, o que foi a cura da samaritana? Exato. É porque não vai dar pra gente fazer. O que foi a cura do gadareno? O que foi aquela cura? É tão forte que ele quer seguir Jesus e Jesus vira para ele e fala assim: volta para tua família. Por que Jesus mandou ele voltar para a família dele? Não fala não. Não fala não. Deixa essa pulga atrás da orelha deles. Eu quero que vocês achem na palavra, gente. É de verdade, a gente quer incentivar vocês a não dar sua resposta pronta. Por que Deus mandava aquele povo voltar? O que não estava resolvido? Que o Senhor sabia que tinha uma porta, porque ele era Senhor. Ele mandava os demônios, obedeciam, tinham que sair. Mas e quando ele fosse assunto ao céu? Se aquela porta não fosse fechada, aquela pessoa ficaria pior. Pior.
Era melhor, Exatamente. gente, não é heresia, era melhor não ter encontrado com Jesus. Sim, Por quê? Porque a exatamente. situação ia ficar pior, entendeu? Então, amados, entendam. E eu tô falando aqui com vocês, quebrando os protocolos do púlpito e sendo eu, Jonathan, para você entender que tudo que o diabo quer é que você não entenda a dinamite que é a cura da alma. Porque quando você entender, você vai vir lacrando todos os acessos. E aí, sabe o que você vai poder dizer ao mundo? Um dia, lá vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Por quê? Porque aquele que tem a mão furada veio selando todas as portas que davam acesso ao diabo. É, Sem em nome de cura não Jesus. tem libertação, meu irmão. Sem cura você não resolve o seu filho que está na droga. Porque muitas vezes você foi a porta pela qual o diabo entrou para atacar seu filho. Me perdoa. Eu falo isso com veemência, mas com amor. Ah, mas porque meu marido me trai? Porque muitas vezes, não estou falando que é regra, mas muitas vezes a porta que o diabo entrou foi as feridas da sua alma, que não sabe Sim. reafirmar a virilidade do seu marido, que não sabe colocar seu marido num lugar de sacerdote dentro de casa, e aí você castra o seu marido, porque quem dá a ordem é você, quem define é você, porque você é rixosa, faz inferno dentro de casa. Aí, Jonathan, precisa aprender, isso é mais lá para frente, aprender a desconstruir Jezabel nas É isso. emoções. Por quê? Porque Jezabel pega a mulher nas Isso, emoções. porque foi o quê? Ferida na rejeição um dia. E aí o problema é que não para nos espíritos da rejeição. Vai para os espíritos de promiscuidade sexual, vai para o espírito que Ai, te atrai para a feitiçaria propriamente dita, para o ocultismo, vai para o espírito que te faz ser uma Jezabel dentro de casa e castrar o seu marido, né? Desconstruir a imagem do seu marido para o seu filho. Você sabia que quando você fala mal do seu marido para o seu filho, você está desconstruindo Deus na vida daquele rapaz e daquela menina? Porque produzindo a figura do orfandade. pai representa Deus na terra. Daqui a pouco ele está no mundo com problema com Deus, porque você foi usada por Jezabel para desconstruir a imagem de sacerdote que ele tinha, né? Exatamente. Então, gente, o que é que eu quero de vocês? Eu não abordo este tema muito aqui, tá? É raro, muito difícil. Meu negócio mesmo é a palavra, é pegar os códigos da palavra, um pouquinho de libertação, mas meu negócio é palavra, eu sou mestral. Então, o que acontece? Siga a pastora Thaís na Escola ECAP, porque o que ela tem postado lá vai transformar a sua vida. Você vai começar a entender o porquê de muita coisa. E eu vou te dizer, meu irmão, eu sei porque eu estudei. Eu sei porque eu estudei, mas o que eu tenho propriamente dito é o quê? É batalha espiritual, é guerra espiritual, é libertação. Conheço de cura? Conheço, mas perto do que ela conhece, conheço muito pouco. Então você sempre vai ver eu trazer e agregar para vocês aquela galera que anda comigo naquilo que eles são fortes. A Thaís atende todo dia. Ela está em consultório todo dia. Ela sabe o que é uma mulher que vem lascada da vida, achando que é o fim da vida dela, porque o marido deixou ela em casa sozinha e foi embora com a amante. Ela sabe o que é uma mãe perder um filho para o homossexualismo, para as drogas, para não sei o quê, e ela vai poder te ajudar. Eu não vou poder te ajudar, meu irmão. Por quê? Porque nem tudo eu tenho experiência. E vou te dizer mais, para eu poder parar de falar, que eu falo igual o homem da cobra. O que acontece? Pessoas que ensinam o que não vivem são ilegais. No mundo espiritual não tem legalidade para te ensinar. É, isso mesmo. Então você tem que Não tem aprender. Você vai aprender de autoridade. cura, você vai aprender com a pastora Thaís. Você vai aprender de princípio com o bispo Rinaldo, com o apóstolo Michael. Por quê? Vai aprender de batalha espiritual? F. Cole. Por quê? Porque eu trago para você quem tem jurisprudência no mundo espiritual para te ensinar. É Porque verdade. teoria, meu irmão, qualquer um compra 10 cursozinhos na Hotmart,
Decora igual você decorava a tabuada para fazer a prova. Fala, grava e você acha que você está falando com um guru. Quando, na verdade, a pessoa nunca ajudou a curar a alma de seu ninguém. Tá? Então, assim, Exatamente. faça com quem tem jurisdição. Faça com quem tem Jonas, jurisprudência. ó, vamos sortear esse livro Você aqui? vai? A gente vai enviar pelo correio. Vamos? Vamos? O Vamos. que que você Acho que acha? o povo está merecendo, que eles estão bem participativos hoje. Então, que bom. Então vamos sortear. Como que a gente vai fazer para Ó, vamos sortear? fazer o seguinte. Manda para mim uma foto sua. Eu vou postar lá no seu Instagram. O pessoal vai Ah, comentar. Vai comentar. Você vai deixar um uhum. comentário. Qualquer comentário, gente. Pega a parte que mais te impactou da live. Pega a parte que mais fez sua cabeça explodir. E comenta lá na ECAP. E aí nós vamos fazer um Tá bom. sorteio depois com o sorteador eletrônico só para quem comentou. Então, se você não for lá e seguir a Escola ECAP, você não vai participar do sorteio. Por quê? Porque a gente vai olhar, sorteou, você comentou, maravilha. Não segue, tá fora. A gente vai sortear novamente. Entendeu? Então você tem que seguir e você tem que fazer o comentário lá na última postagem que a gente ainda vai fazer. Calma, tá? Então o que acontece? Para você poder participar disso. Vai funcionar bem assim. Eu acho que na live tem o pessoal pedindo para fazer na live. Eu acho que é muito nome que Não dá, tem que não anotar para dá, poder. gente, não dá, Tem não como. dá, não dá. Até porque eu também não sei fazer, tá? Essa coisa do unité eu não gosto. Eu gosto da coisa que a gente mostra, filma, bota lá no Stories que foi sorteado, entendeu? Então você vai seguir @escolaecap com P mudo, tá? E nós vamos fazer o sorteio lá na ECAP, tá bom? Nós Tá. vamos sortear o livro Os Filhos da Rejeição, da pastora Thaís, para você poder aprofundar nesse tema e deixar o Senhor tirar aí esses cascão dessa ferida aí que ainda está servindo de porta para o diabo manifestar algumas coisas na vida de vocês. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Obrigada aí pelo carinho, viu? Obrigada pelo carinho de todos. Não dá para responder todas as perguntas, né? Mas eu tenho certeza que ao longo do tempo, ao longo dessa imersão que o Jonathan vai criar, algumas aulas que ele vai organizar, e eu acredito que vai dar para poder conseguir tirar bastante dúvida. E o livro Filhos da Rejeição vai te ajudar muito. Ele trabalha causa, sintoma e tratamento. Então, é muito importante, é muito poderoso esse livro e eu tenho certeza que vai abençoar muito sua vida também. E vamos sortear esse aqui. Glória a Deus. Vamos sortear ele lá no Instagram. Ah, que legal. Eu te Dona, agradeço muito por isso. obrigada pelo carinho, tá? Eu amo sua vida. Obrigada aí pelo convite, tá? Thaís, Um eu te beijo no seu agradeço coração. muito. E nós vamos fazer outras lives, porque durante a live me veio uns temas legais aqui na cabeça. E eu acho que o povo vai gostar muito disso. E eu louvo o Senhor pela sua vida, sua forma singela, porém Também. firme de falar. A experiência que você tem, eu tenho certeza que as pessoas precisam. As pessoas precisam do antídoto que você carrega contra esse veneno letal que o diabo tem semeado na vida das pessoas. E eu fui uma dessas pessoas. Eu sei o nível de dor. Eu sei o porquê que essas pessoas estão falando aqui. Porque eu sei a Sim, dor que elas carregam. Eu sei a dor sim, na alma. Eu sei o que é esse corte vivo 24 horas e ainda o diabo levanta pessoas que vêm abrir essa ferida todos os dias. Eu sei o que é viver isso, tá? Então, sim. eu louvo o Senhor pela sua vida. E, pessoal, sigam, tá? A pastora Thaís, lá na escola ECAP. Vocês vão ver a profundidade do que ela aborda. Os conteúdos estão bem legais, tá? E depois eu quero aproveitar que eu vi que ela está aqui ao vivo. Eu vou fazer um convite para a pastora Adriana. Pastora Adriana, vamos marcar um convite, porque nós vamos estar. Eu vou estar perto de você, tá, Thaís? Em agosto eu vou estar em Maricá, ministrando no Do meu seminário de libertação. lado. É do lado? Que legal! Uhum. E na 20 igreja minutos Indef. daqui. Estamos numa igreja É, lá. com certeza. Eu quero estar. A gente vai estar lá na Indef ministrando no seminário de cura e libertação, batalha espiritual,
com os apóstolos, com o profeta Márcio. E eu quero, se ela estiver aqui ainda, quero fazer uma live com ela. Vou aproveitar para te fazer um convite, tá, mana? Para você fazer uma live comigo, para o povo poder entender a sua participação nesse processo de cura tão importante da minha vida. Pastora Thaís, um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Gente, você que quer o treinamento, a imersão a respeito de rejeição, como se libertar dos cativeiros da rejeição, pronto, deu o nome. Como se libertar dos cativeiros da rejeição. Me chama no direct, chama a pastora Thaís no direct, lá na Escola ECAP, e fala que você quer participar do curso de rejeição, que nós vamos te colocar dentro do grupo, tá bom? Deus abençoe vocês. Deus te abençoe. Um beijo para todos do Ministério Apostólico Gerar que estão nos vendo. Amém. Deus Glória a abençoe. Deus. Shalom, pessoal. Prazer. Vocês estão muito bem assessorados com essa potência que é a pastora de vocês, o pastor também. E nós vamos nos encontrar aqui em outras ocasiões. Amém? Amém. Deus abençoe, pastora Thaís. Fica Tchau, com Deus. Tchau, gente. Obrigado pela permanência de vocês aqui. Deus abençoe vocês. Que a cura alcance tchau. o teu coração e a sua alma. Shalom, shalom. Em nome